e com grande impacto, agravando a situação de Alagoas, se comparada com outros estados. Recentemente acolhemos a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, sendo este um marco histórico, pois que ingressou o Brasil como o primeiro tratado internacional de direitos humanos com status constitucional, aprovado nesta Casa e também no Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, com quórum de emenda constitucional. Nós temos este tratado com status de emenda constitucional e precisamos efetivar todo esse tema que já foi tão debatido e assegurado esses direitos. Aproveito a oportunidade para comunicar a Vossas Excelências, senhores deputados e deputadas, que será enviado ao gabinete de cada um de vocês um exemplar da referida convenção. Peço que se debrucem sobre esse texto, estudem, pois precisarei do apoio de todos vocês. Aproveito a oportunidade para sensibilizar os senhores. Responsável pela recuperação do salário mínimo. Isso é inquestionável. Pode-se até argumentar que nós temos hoje uma defasagem no câmbio e que o dólar talvez não seja o melhor indexador. Nem o salário mínimo já não é, porque é inegável que nós avançamos no poder aquisitivo dos nossos trabalhadores. Por outro lado, é também uma maneira de expressarmos a confiança no governo que chega, no acerto da política econômica, que vem dando certo, e que não é a questão de defender ou de estar contra o governo. Mas eu gostaria também, senhora presidente, de chamar a atenção para alguns fatos que eu não vi ninguém aqui discorrer. Primeiro, todas as vezes que se fala em aumentar o salário mínimo, fala-se no problema da Previdência. Mas eu aqui não ouvi ninguém dizer da necessidade da reforma da Previdência. Todas as vezes que fala sobre recuperação de salário, fala-se da incapacidade das prefeituras. Mas nós não falamos e não discutimos aqui sobre a nossa obrigação de discutir a reforma fiscal, que venha dar aos nossos municípios uma receita maior do que aquelas que eles têm, que daria condições deles superar, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal e remunerando melhor os servidores. Todas as vezes que se fala em evolução do salário mínimo, fala da dificuldade do aumento de custos de produção, da competitividade. Mas ninguém aqui falou da necessidade da reforma tributária, da exoneração da folha de pagamento dos salários, que afinal de contas são os males que nos afligem e que eu, como deputado de primeiro mandato, junto com todos os outros que já estão aqui, eu tenho certeza, tenho absoluta convicção da necessidade de discutirmos esses projetos o mais rápido possível. Portanto, para concluir, senhor deputado. O meu voto foi um voto de consciência, de confiança numa política, mas eu fico aqui raciocinando, senhores deputados, que nós temos que nos manter fiéis às nossas bandeiras. E que esse nó que amarra o Brasil no seu crescimento, atrapalhando a evolução do salário mínimo, pode atrapalhar a formação de uma grande massa de consumidores que vai fazer com que o Brasil siga cada vez mais vitorioso no seu crescimento, que, aliás, não deve ser só crescimento, deve ser desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos vocês. E fico feliz de poder manifestar a minha posição com plena consciência do dever cumprido. Para a comunicação de liderança, o deputado Sebastião Bala Rocha, pelo prazo de 3 minutos, pelo PDT. Alô. Obrigado, presidenta Rose. Eu trago à tribuna um tema que já tratei várias vezes no mandato passado. Me refiro à execução do orçamento da União, o Orçamento Geral da União, mais precisamente à execução obrigatória ou ao orçamento impositivo, como é chamado por alguns. E quero, no dia de hoje, presidenta Rose,
senhoras e senhores deputados, convidar os deputados, sobretudo os que estão chegando na casa, para ingressar na frente parlamentar que estamos constituindo novamente, renovando a constituição desta frente parlamentar, que é a frente parlamentar em defesa de um orçamento transparente, democrático e impositivo. Eu não defendo que a obrigatoriedade da execução orçamentária se dê no modelo atual. Não estou aqui para defender que seja executado 100% do orçamento da maneira como ele é feito hoje. Eu entendo que é preciso haver um grande acordo, um grande entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, no sentido de encontrarmos um caminho para que o orçamento seja um orçamento justo, seja um orçamento verdadeiro, seja um orçamento real, não um orçamento fictício. Porque o que acontece? O Congresso, muitas vezes para agradar os parlamentares, outras vezes por motivações políticas, por questões partidárias, por embate entre oposição e governo, eleva os valores do orçamento acima da realidade. E depois nós não podemos exigir que o governo cumpra aquele orçamento que nós aprovamos aqui. Mas se nós partirmos do princípio de que podemos ter um orçamento já muito bem debatido, discutido e construir um entendimento entre governo e oposição, entre executivo e legislativo, nós temos sim condições de executar o orçamento aprovado. Agora vejam, para mim essa é novidade. Estive no Senado 8 anos como senador do Amapá, 4 anos no mandato passado aqui na Câmara dos Deputados. Nunca tinha visto o presidente da República